Oi, oi, gente! Começando mais um Transamérica 360 comigo, Carolina Coder, nesta quarta-feira de movimento na capital. É isso aí, temos manifestação marcada para daqui a pouco lá na frente do TSE, a cidade está movimentada. E hoje a gente vai falar sobre feminicídio. A gente vai falar sobre isso sim, a gente vai explicar por que existe esse termo e por que isso preocupa tanto a sociedade como um todo. Quem está aqui com a gente é o promotor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fausto Rodrigues, que vai explicar todas as nossas dúvidas, vai tirar todas as nossas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar também sobre o que tem a ver feminicídio com feminismo, para tirar um pouco desse ranço aí da galera que tem do movimento feminista e tal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente vai explicar tudo isso por aqui. Lembrando que todo mundo que participa pelo 996861001 sempre concorre a prêmios. E hoje a gente tem Kit Transamérica 360 com convite duplo para o Cine Cultura do Liberty Mall para qualquer horário de sessão. Mais vale almoço para 2 pessoas para o restaurante Pizzaria e Choperia São Paulo, válido de segunda a quinta-feira para as unidades Sobradinho e Gama. Mais adesivos em Nova Squeeze Transamérica. E também tem convite duplo para o Brasília Brew Fest, o festival de cervejas de Brasília, para o dia 18 de agosto, sábado, às 10 horas, a partir das 10 horas, lá no estacionamento 4 do Parque da Cidade. É isso aí, não deixe de mandar sua pergunta, 996861001. Vamos de música, já já a gente volta. E hoje eu tô assim, gente, meio rouquinha. É isso aí. Transamérica Brasília, e estamos de volta. Eu queria começar dando as boas-vindas para o Dr. Fausto Rodrigues, que é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Território. Seja bem-vindo, Dr. Fausto. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É isso aí. Bom, vamos começar explicando o seguinte: o que é feminicídio? Feminicídio é o assassinato de mulheres por essa condição, ou seja, por elas serem mulheres. É uma conduta violenta aprendida, ela é aprendida desde a infância, mediante uma cultura violenta que naturaliza, né, a violência contra a mulher. E esse termo já é usado há algumas décadas em outras legislações, inclusive na América Latina, na Europa, para designar o tipo de crime que é feito contra uma vítima por ela ser mulher. Então, aqui no Brasil, com a CPMI da violência doméstica, feita entre o Senado e a Câmara Federal em 2013, no relatório de 2013, chegou-se à conclusão que no Brasil mata-se muitas mulheres e isso é muito naturalizado. Então, foi a CPMI de 2013 que apresentou um projeto de lei do feminicídio que virou essa lei dizendo o seguinte: o que é feminicídio no Brasil? Segundo a lei, é aquele praticado em violência doméstica ou familiar, ou aquele, que nos outros casos, que não é do âmbito familiar, praticado com menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Ou seja, a morte da mulher por ela ser mulher e com aqueles requintes de crueldade direcionado a uma pessoa por conta do sexo dela. Exatamente. E então, assim, é uma lei super nova, né? 2013 é 5 anos atrás. Talvez nem isso, dependendo da data da lei, né? Talvez nem tenha completado ainda os 5. É 2015 ali. A 2015? O relatório da CPMI é de 2013. 2013. Então a lei é mais recente ainda, né? Ela veio muito tarde, porque feminicídio já acontece desde que existe o homem e a mulher, existe feminicídio. No Brasil, desde o Brasil Colônia. Né? Desde o Brasil Colônia. E assim, uma das coisas que eu li quando o senhor estava falando, eu prestei atenção, que ela foi necessária porque as mulheres estavam sendo mortas por serem mulheres. Não é uma condição de homicídio simples, né? Existe essa expressão, homicídio simples, né? Exatamente. E não é uma questão de desmerecimento de nenhuma morte. Não é que a morte de uma mulher é mais importante do que a morte de um homem, mas sim como que é o nome? Me fugiu a palavra. As condições onde o crime foi realizado. É mais ou menos isso? Exatamente. O principal tipo de feminicídio, que é um problema do Brasil e é um problema mundial há muito tempo, é o chamado feminicídio íntimo, que é o feminicídio nas relações amorosas. É a morte da mulher pelos seus parceiros ou ex-parceiros, ficantes, namorados, esposos, companheiros ou os ex. Né? Então esse é o principal problema do Brasil, essa foi uma das principais finalidades da lei de combater. Se mata muito no Brasil, os parceiros e os ex-parceiros matam muito nesse país. E o que assusta muito essa grande estatística, cada vez aumentando mais, mas o que assusta muito mais, Carol, do que as estatísticas, é a tolerância social de toda a sociedade. Eu estou falando de todos nós, brasileiros e brasileiras. Nós temos uma tolerância a esse tipo de violência e nós, brasileiros e brasileiras, vou falar uma coisa muito séria, nós incentivamos o feminicídio todos os dias
com o nosso comportamento. Inclusive, legalmente, por muito tempo, tinha o crime tinha a questão da defesa da honra, que era quase como se você estivesse endossando um E até hoje feminicídio, se né? mata com essa suposição de que se está defendendo a honra. É Uhum. claro que nos tribunais do júri, na justiça, não se aceita mais esse tipo de argumento, né, já há algum tempo, mas, mas nós temos esse resquício. As pessoas dizem que estão defendendo a sua própria honra. Isso porque nós temos uma cultura que normaliza certos comportamentos. Ou seja, se a pessoa nasce menino ou menina, se começa um ensinamento a dizer como aquela menina deve se comportar desde pequena, como aquele menino deve se comportar. Então, no caso da mulher, ela deve ser recatada e do lar, né, que é um termo bastante usado ultimamente. Ela é criada para o cuidado, para ser acolhedora, enfim, ela é cuidada para compreender, ela é educada para compreender. E muitas vezes até para ser obediente ao homem. E né? para ser obediente. Tem inclusive religiões que pregam isso, que a mulher tem que ser obediente É ao o homem. famoso termo que é utilizado muito em religiões, mas não só nas religiões, que é utilizado um ditado popular, né? A mulher sábia edifica o lar. Essa é uma expressão que resume o machismo na sociedade. A mulher sábia edifica o lar. Ou seja, a responsabilidade pela vida harmoniosa no casal ou na família, então, seria da mulher. E esse ditado devolve a mulher para um lugar como se aquele lugar fosse apenas dela, o lugar da casa. Ou seja, a mulher é da casa, o lar é dela, é a rainha do lar, né? Isso não é nenhuma qualidade. E quase que transforma isso numa posse do homem, né? E Não. se ela é de posse minha, eu posso fazer dela o que eu quiser, inclusive matá-la. Exatamente. E aí se culpa a mulher por ela não ter edificado esse lar. Porque se a família vai mal, se a família é podre, se o homem é violento, se os filhos sofrem violência também, por mães e pais também, se diz que a mulher é que não conseguiu evitar aquilo, ela é que não edificou o lar. E isso é um preconceito contra a mulher. Eu já fiz, por exemplo, alguns casos que eu tive, algumas audiências, em que teve uma situação, por exemplo, isso foi em Samambaia, em que uma moça discutindo com o marido, ela citou assim, olha, o marido estava bêbado na cama, e ela disse, olha, você é por isso que muitos maridos viram cornos. E pronto. Ela usou essa palavra. E ele quase matou ela na pancada. Os familiares que moravam todos no mesmo lote invadiram o local, chamaram a polícia. E a polícia bateu na porta. E a mãe dessa menina, dessa moça que foi espancada, estava desmaiada lá na sala ao sangue, trancou a porta e não deixou a polícia entrar. E ela disse o seguinte, eu não quero para o filho meu, para o filho dos outros, o que eu não quero é para o filho meu. Ou seja, ela se colocou no lugar do genro que agrediu. E não se colocou no lugar da agredida. filha dela, da agredida. Não, e a gente ainda ouve coisas do tipo, mas também ela provocou. Não é assim que a sociedade trata? Muitas vezes, fala assim, quando tem um feminicídio ou uma agressão física grave como essa, as pessoas tendem a julgar falando, mas também ela provocou isso, ela ameaçou ele daquilo. Exatamente. Né? Como se isso tivesse essa é uma endossando desculpa, também. essa é uma justificativa para se matar a mulher por ser mulher. Ou seja, tentar culpá-la por isso. Ela não edificou o lar, ela foi culpada por alguma coisa. Então tem uma expressão bem interessante da Vânia Panzinato, que é uma pesquisadora que estuda o feminicídio, e ela diz o seguinte, o desemprego, o alcoolismo, o ciúme, o comportamento da mulher, seu jeito de vestir ou exercer sua sexualidade não são causas, mas são justificativas socialmente aceitas para que as mulheres sofram violência. E aí você tem qual é a educação que o homem tem desde pequeno. Ele tem que ser forte, ele tem que ser um provedor, ele não leva desaforo para casa, ele não chora e ele controla a mulher. Ele tem que gerir a mulher, ele é o chefe dela. E a mulher tem que se dar ao respeito. Não é assim que a gente ouve da sociedade? A mulher, para ser respeitada, ela tem que se dar o respeito. Estudo é um absurdo, não deixa de participar, 996861001, manda o seu depoimento, manda a sua dúvida. A gente vai voltar depois da música para falar sobre mais feminicídio e o que isso tem a ver com feminismo. Olha só, ele mandou também o seguinte, ele falou, li em pesquisas que a maioria da violência é maior entre casais de mulheres. Isso violência tem mais a ver com posição de poder? Isso procede? É a pergunta dele que eu mando a bola para o doutor. Olha, veja bem, pode acontecer que em relacionamentos, eu não conheço essa pesquisa de que existe muita violência em casais de mulheres, mas pode acontecer. E pode acontecer por um motivo de se idealizar desses relacionamentos, muitas vezes aquilo que é normatizado como o normal em relacionamentos héteros, aqueles comportamentos masculinizados ou femininos, conforme a postura, né, que cada um pode assumir na relação.
Certo. Bom dia. Em primeiro lugar, meu elogio ao excelente tema, muito atual e com grande abrangência nas discussões entre a sociedade. Minha pergunta é, com a adoção do conceito de feminicídio com a adoção do conceito de feminicídio, existe o risco de crimes passionais passarem a ter enquadramento equivocado perante a interpretação da lei? É o Flávio Moraes que pergunta. Flávio, essa pergunta é excelente, porque não existe mais no Brasil, não podemos falar que morte de mulher, em relação à vítima de afeto, por exemplo, é um crime passional. É um crime exatamente o contrário, é um crime de ódio. Então esse termo feminicídio, ele veio exatamente para especificar isso. Não é passional, não é amor, não é paixão. Né? A pessoa que mata, a pessoa que agride, não ama a vítima. O agressor, ele tem ódio daquele corpo, ele tem ódio do conjunto de mulheres, e desde que elas não satisfaçam aquilo que ele entende que a mulher deve satisfazer para a sua vida, desde que ela não seja aquela obediente que ele entende que ele deve controlar. Então, é um crime de ódio, não é um crime passional. Não se aceita mais na justiça, e eu sei que a mídia muitas vezes repercute ainda como um crime passional. Não é um crime de ódio. A partir de 2015, com a lei do feminicídio, nós não temos mais no Brasil, não podemos chamar na área jurídica crime passional. É um crime contra alguém que se odeia, não se ama. Não se pode usar a justificativa de um homicídio para o amor, né? Ou paixão. Faz sentido isso daí. Esclarecedor hoje, parabéns pelo assunto. O nome feminicídio é novo, mas mortes acontecem desde sempre, como vocês mesmos disseram. É o Eric que deixou o comentário dele, isso aí. Boa tarde. Em mulher não se bate nem com uma flor, quero cinema, é o Ricardo Campelo, isso daí, Ricardo. Nem com uma flor mesmo. Que quando... Na verdade, as mulheres não querem flor nem bombom, hein, gente? Elas não querem nada de romantismo. Elas querem o que todos nós, seres humanos, queremos. Respeito. Respeito, só isso, né? Oi, galera da Transamérica. E nada de cavalheirismo. Ficar abrindo porta, pagando conta também não, gente. Mulheres querem igualdade, eu acredito eu. O feminismo, ele é isso, né? Igualdade de tratativas. Oi, galera da Transamérica. Ouvi dizer que o feminicídio só acontece quando existe um tipo de laço afetivo entre homem e mulher. Essa informação é verídica? Pode acontecer em relações, por exemplo, de ascendente e descendente. Filhos e pais, né, os avós, pode acontecer o feminicídio quando tem esse componente do ódio ao feminino. Quando ele é precedido, por exemplo, de xingamentos que se xingam geralmente as mulheres, puta, vadia, etc. Ou porque aquela vítima não correspondeu a um padrão de comportamento que a sociedade exige das mulheres. Então aí nós temos o feminicídio. Né? Mas não necessariamente precisa ter um laço afetivo. Não necessariamente. Fora de casa, ou seja, pode acontecer feminicídios fora da família, fora de relacionamentos afetivos, quando tem esse componente de ódio. A pessoa morreu, matou porque era uma mulher. A pessoa já manifesta um desprezo à mulher, ou agride muito severamente na genitália, por exemplo. Ou seja, existe alguma circunstância que demonstra que a pessoa fez aquilo porque aquela mulher não cumpriu um padrão. Por exemplo, então uma mulher andando sozinha à noite, bem maquiada, bem bonita, com roupas curtas, em um local ermo. Se uma pessoa chega e mata essa mulher, ou estupra essa mulher, isso é um feminicídio. Nós temos um feminicídio porque ela morreu por ser mulher, porque ela não estava naquele momento cumprindo o papel que se exige dela, de recato e do lar. Uhum. Certo, aí ele completa assim, que quando acontece um assassinato de uma mulher é apenas um homicídio, mas quando não se conhece a pessoa, não tem nenhum laço em relações com ela. Eu acho que ele quis dizer mais ou menos o seguinte, vamos ver se eu entendi, se um homem mata uma mulher sem conhecer ela, deixa eu ver se consigo entender aqui a pergunta do Thiago Laestro. Ele está perguntando o seguinte, se para ser feminicídio, os dois têm que se conhecer, vamos dizer assim. Ter alguma relação de afeto? Não. Não tem que ter. Não. E aí outra coisa que eu quero aproveitar para esclarecer. Vamos supor que a gente está numa farmácia, acontece um assalto à farmácia, aí um latrocínio. Mas eu tô lá como cliente, tem um outro cara como cliente, o ladrão vem e mata todo mundo. Neste caso não foi um feminicídio. Não foi feminicídio. Né? Pode não ter morrido homens, mulheres ali, nesse caso específico não foi. Não foi porque ele não me matou ali por eu ser mulher, assim, porque eu tava lá e ele assaltou e me matou. Sim. Aí outra coisa que eu queria também perguntar, isso não quer dizer que a minha morte ali vai ser menos significante do que um feminicídio, né? Porque
as mortes em peso, vamos dizer assim, iguais. Com certeza. Inclusive a pena é a mesma, né? Era isso que eu ia te perguntar. A pena prevista para um homicídio e para um feminicídio, ela é igual ou ela já é considerada agravante? Esse caso que você citou é até maior, porque não é nem um homicídio, é um latrocínio. A pessoa que rouba e mata, a pena mínima é de 20 anos, né? No caso do feminicídio é 12 a pena mínima. Então de 12 a 30, feminicídio. É um agravante. Se for um feminicídio, é agravante. Feminicídio, é um agravante. Mas no caso desse da farmácia, matou uma mulher e um homem na mesma circunstância, o peso é igual para aquelas duas mortes. Não é por uma das vítimas ser mulher que é maior. Entendido. Eu acho que ficou claro agora, para todo mundo entender. O Marcelo Delisla diz que é cavalheiro com muito orgulho e abre a porta do carro, sim. Mas não é isso que a gente está falando. Você pode abrir a porta do carro, mas desde que você também respeite ela em todas as outras circunstâncias e não troque esse favor do abrir do carro por uma outra coisa, né? Não tem que ser moeda de troca o cavalheirismo. Boa tarde, Carol. Ainda vivemos no mundo e no país de prenda suas cabras que meu bode está solto. Opressão, agressão e humilhação. Tenho uma filha pequena de 3 anos e me questiono e preocupo de como será a situação daqui a alguns anos, independente da escolha dela. É o Marcos Vinícius que manda paz e bem. Marcos, a gente se preocupa mesmo, porque tá difícil. Hello, o feminicídio só é chamado para mulheres ou travestis homossexuais também é considerado feminicídio? É a pergunta do Pig, Rafael Pig. Um caso de transexuais, né? Transexuais que são pessoas que nasceram biologicamente com o sexo masculino, mas que se veem e se identificam como mulher. Então aplica-se a Lei Maria da Penha porque a pessoa é socialmente mulher, né? Considerada. Mas para homossexuais não, né? Não faz sentido. Não, para homossexuais não. Tá. Para travestis. Ele perguntou para travestis também não se enquadra, né? É para transexuais, só para mulheres e transexuais. Isso. Boa tarde, Carol. Não concordo com a Lei Maria da Penha, muito menos com o feminicídio. Sabia que vinha coisas assim. Acho que quando tem uma lei para um específico indivíduo, na minha opinião, se torna um supra-ser. Acho que temos leis que são ditas e que têm os agravantes. O que precisa, na minha opinião, é fazer cumprir a lei. É o tio Silvio do transporte escolar que deixa o registro dele. A gente respeita aqui, gente, todas as opiniões. Eu vou transformar isso em forma de pergunta, tá? Para o doutor Fausto explicar. A questão do que ele falou, que é uma lei específica para um específico indivíduo. Isso faz sentido? A Lei Maria da Penha ou essa questão da legislação específica para feminicídio? É uma lei que trata da vítima do sexo feminino, quando é morta por ser mulher. Ou seja, a finalidade da lei é chamar a atenção para esse crime, até porque o próprio nome, nós estamos aqui discutindo o feminicídio e o ouvinte trouxe essa pergunta, ele também está refletindo sobre isso, né? É uma forma de chamar a atenção para essa epidemia, que é mundial e há muito tempo, né? E no Brasil está cada vez aumentando mais, de assassinato de mulheres por serem mulheres. E como a gente estava dizendo, tio Silvio, isso vem de uma educação sexista, machista, que todos nós recebemos, né? Quando eu falei do cavalheirismo, ela tem muito a ver com essa ideia do homem provedor, é um símbolo, é simbólico, né? O homem provedor. Então teve uma propaganda, por exemplo, da Gisele Bündchen, que ela foi muito comentada na época, em 2013, quando ela tratava de uma marca de lingerie, e ela dizia o seguinte: o jeito certo de você falar que fez alguma coisa errada, mulher, esposa, para o seu marido, você bateu o carro, estourou o orçamento, você diz para ele de lingerie, com aquela lingerie. Ou seja, você dá certo para ele. O jeito errado é com roupa. Né? Então aquilo foi até pedido a suspensão pela Secretaria de Política das Mulheres, mas demonstra bem na sociedade essa ideia da mulher objetificada. Ou seja, desde pequeno se ensina essa questão, até a pornografia, né, é feito dessa forma. Ou seja, se coloca a mulher como alguém que vai dar um orgasmo para o homem. Ou seja, a função dela seria essa, para mais nada. E uma coisa que aconteceu essa semana e está bem comentada, né? E talvez resume bem aquilo que a sociedade pensa sobre o que é o homem, está naquele concurso para policial militar lá do Paraná, né? Que exige dos candidatos, homens e mulheres, que eles tenham masculinidade. Né? E o que é masculinidade? Vamos ver qual é a masculinidade que exige lá para a polícia militar. Parece que é uma coisa que é exigida não só dos policiais militares, né, gente? Mas do menino desde que nasce. Olha que pérola. Capacidade de um indivíduo nem não se impressionar com cenas violentas, suportar vulgaridades, não emocionar-se facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. Veja bem, esse ensinamento do concurso da Polícia Militar, que exige isso
E estamos em 2018. Dos homens e mulheres, é o ensinamento que se faz a homens e mulheres desde pequeno. Então, se você quer ofender um homem ou mulher, qual é o xingamento que se usa, Carol? Você quer ofender uma mulher? Você chama o homem de mulherzinha, como se aquilo fosse diminuir, né? A gente tem que soltar o break, a gente vai voltar nessa questão do desmerecimento do papel da mulher, de por que existe essa expressão feminicídio e por que juridicamente ela foi reconhecida e é levada em consideração, beleza? Daqui a pouco a gente volta, 99686-1001. Não deixe de participar. Transamérica Brasília, estamos de volta e olha só, a gente já volta continuando aí essa discussão sobre feminicídio. O tio Silvio ele pergunta se Lei Maria da Penha e essa especificação de feminicídio não fere o princípio da igualdade. O princípio da igualdade, ele visa transformar em iguais aquelas pessoas que são diferentes na vida real, que são discriminadas na vida real. Então não existe qual a igualdade que existe no mundo real quando são as mulheres que morrem quando tentam se separar, geralmente, quando elas não cumprem seu papel social, né? Quando são impedidas de trabalhar, ou são impedidas de usar certas roupas, são impedidas de frequentar certos lugares ou ter certas amizades, né? Então quem morre é a mulher. Então a finalidade da lei do feminicídio e de outras ações afirmativas, que se chama ações afirmativas ou discriminações positivas, são exatamente essas de tentar igualar no mundo real aquilo que o princípio tenta igualar. Então, na verdade, a lei do feminicídio ela é totalmente de acordo com o princípio da igualdade, porque ela tenta exatamente trazer a igualdade que a Constituição traz para homens e mulheres. É isso aí. Eu agora vou dar minha opinião pessoal, viu, gente? Leiga. Quem é o especialista aqui é o Dr. Fausto, que é promotor de justiça. Eu penso o seguinte, que seria ótimo, tio Silvio e outras pessoas que criticam aí a criação dessas leis específicas, se a gente não precisasse disso. Era como se a gente vivesse num mundo ideal, onde as mulheres não morressem apenas por serem mulheres. Isso é o que a gente queria que a sociedade fosse assim. Infelizmente não é. Então eu vejo essas leis específicas como uma tentativa de compensação para ver se a sociedade aprende a tratar as pessoas do jeito correto. Entendeu? Eu não vejo como uma forma discriminatória de forma nenhuma, e sim como uma compensação mesmo. Me permita trazer uma informação aí da origem do feminicídio no Brasil, né? Uhum. O feminicídio no Brasil, a violência contra a mulher, contra esposas principalmente, foi institucionalizado no Brasil por lei. Por lei. A morte de mulheres era legalizada por lei. Não tinha senão feminicídio, né? Mas era legalizada por lei. Então a lei do rei Felipe, que era o rei de Portugal, Espanha e das colônias, inclusive o Brasil, de 1603, estamos falando de mais de 400 anos, hein, gente? 1603 diz o seguinte: o marido pode espancar sua esposa, seus filhos e servos e os animais da fazenda. E ele pode, aliás, não pode, ele deve matá-la, deve matar a esposa se desconfiar que ela é infiel. Basta desconfiar. E se o marido não fazia isso, dizia o rei Felipe, e o marido vai responder por um crime, vai receber chibatadas, vai desfilar em praça pública com um chapéu de corno. Olha a origem da expressão corno aí, gente. Vai desfilar com chapéu de corno e vai ser degradado para onde? Para o Brasil. Ou seja, ele vai ser expulso lá de Portugal ou da Espanha e então pagar suas penas, viria pagar nas colônias, né, do Brasil. Então olha o tamanho da dívida que existe da sociedade com relação à mulher. E essa é uma tradição brasileira, é uma tradição portuguesa e é uma tradição mundial. Ou seja, essa ideia de que o marido, ele que controla a mulher. E a mulher deve ser controlada, inclusive podendo ser assassinada, como você falou, Carol, usando as mais diversas justificativas, como a defesa da honra e aquela história da honra que honra. A honra está em outra pessoa, não está em você, não está no homem. A honra está na mulher, ou na sexualidade dela, ou na forma como ela faz sexo. Quando você quer ofender alguém no Brasil, e no mundo inteiro, você quer ofender um homem, você fala que ele é um corno. Quem que é o corno? É aquele cuja mulher faz sexo com outro. Ou se diz que ele é filho da puta. Quem é o filho da puta? Aquele cuja mãe é alguma coisa, né? E quando você quer ofender a mulher, se xinga a sexualidade dela mesma. Vadia, puta, piranha, que são sinônimos para dizer da sexualidade da mulher não virgem. Se a mulher não for virgem, esse tabu funciona. Se ela não for virgem, ou se ela gosta de sair, gosta de balada. Tem essa coisa da pureza e da impureza, né? Tem muita coisa ainda pra gente consertar, né? Exatamente.
Oi, Carol, muito interessante o tema. Hoje é tão comum o feminicídio que acaba nos assustando. Esperamos melhorias daqui pra frente. Estou na escuta da rádio, quero ingresso para o Festival de Cerveja. É o Rafael Simplício que pede. Tá concorrendo, Rafael. Boa tarde, Carol. O feminicídio, por conceito, é algo praticado somente por homens? Mulheres também assassinam mulheres por questões machistas e preconceituosas, por exemplo, esposa matando a amante e vice-versa. É menos comum, mas existe. É a pergunta do André Penha. Se o homicídio por conceito é praticado somente pelos homens. Não. A vítima é mulher. A vítima do feminicídio é mulher e quando tem aquela intenção de desprezo e menosprezo à mulher, vítima. Mas o autor da violência pode ser homem ou mulher. Então tem sim, tem mulheres que são enquadradas como, como é o nome? Réu de feminicídio, viu, gente? Boa tarde, Ana Carolina Garcia está participando por aqui. Carol, pergunte ao entrevistado, no caso de um crime se cometido de uma mulher contra outra mulher, que tenha relação homoafetiva, a lei, do meu entender, é isonomicamente incorreta, pois só leva em conta o lavor da mulher. E no caso de crimes cometidos contra homens por mulheres, exemplo, o empresário que foi morto esquartejado pela esposa, se a Constituição fosse respeitada, não seria necessário esse monte de leis e estatutos. É o que eu penso a respeito, é o Vitor que fala isso. Então ele pergunta duas coisas, uma que a gente já respondeu, né? Quando uma mulher mata a outra também com essa questão do gênero. Isso, e essa questão que o Vitor trouxe é bem interessante. O homem não está protegido? O homem está protegido desde sempre. Há certos, as leis estão aí até hoje para proteger os homens machistas, né? E agora, se o homem for vítima de qualquer tipo de violência, a lei do homicídio é a mesma, a qualificadora, ou seja, a pena é a mesma. Esse, por exemplo, o homem que foi esquartejado, que a esposa esquartejou, ele vai responder pelo crime chamado de homicídio qualificado, que é a pena mesma do feminicídio. Ou seja, só não tem o nome do feminicídio, né? Porque essa morte, esse homem não morreu por ele ser homem, esse empresário enquartejado. Ele morreu por outros motivos. Essa mulher não foi ensinada a matar homens. Essa mulher não foi ensinada a violentar homens. Ela, por uma questão pontual daquele casal, como tantas outras formas de homicídio que existe aí pelo mundo, ela resolveu matar aquele sujeito, talvez pelo patrimônio, ou sei lá o que foi. Que inclusive traz um homicídio qualificado. É isso aí. Quem mais participa por aqui? O Erivelton disse ótimo programa. Obrigada, Erivelton. O Braulio Silva disse, bom dia, Carol. Linda voz. Eu tô rouca, gente. Acho que a mulher tem que ser tratada com carinho e respeito. É isso aí, Braulio, eu também acho. O Ricardo Campelo diz, ninguém é dono de ninguém. Alguém manda um link aqui. Olá, pessoal, no concurso do Bombeiros DF também pediram um teste de virgindade. É cabível o pedido desse exame ou não? É a Amália Lacerda que diz. Acontece isso? Eu não consigo abrir o link por aqui, tá? Mas pode, no concurso público, pedir teste de virgindade? De forma alguma. Isso é uma intromissão na vida privada das pessoas e é um preconceito contra a mulher. É uma forma de discriminar a mulher. Uhum. Olha só, quem mais... E talvez taxá-la, a partir desse exame, taxá-la entre a recatada do lar ou a não recatada do lar, né? O Emerson Silva diz, seria mais fácil se alguém assassinou por motivo torpe, seja mulher, homossexuais, crianças ou hétero, 30 anos de cadeia sem direito a benefícios da lei. Mas aí você tá... também acho, viu? Eu também acho, inclusive a lei prevê esse motivo torpe, é um crime qualificado, a pena é a mesma do crime de feminicídio. Quando há um motivo torpe, ou seja, o ódio contra alguém, seja um gay, ou seja, contra um terceiro, pode ser por um motivo torpe ou um motivo fútil, um delito, que também é a mesma pena do crime de feminicídio. Ou seja, não houve discriminação em relação à vítima, ou seja, dizer a pena de um é maior do que a de outro. A pena é a mesma. O que houve foi se criar um nome para dar um nome que é a morte de mulheres por serem mulheres. Eu gostaria de dizer, eu tenho aqui alguns pontos positivos da lei, né? O que tem acontecido ultimamente, e para tentar mostrar à sociedade que a sociedade é que precisa repensar os seus conceitos. O homem que mata a mulher, o feminicídio, ele não é um psicopata, antes de tudo. Ele não é uma pessoa doente. Ele não é uma pessoa drogada, ele não fez por conta do álcool, ele não fez por conta dos ciúmes. Ele fez porque ele foi ensinado. E nós, sociedade, incentivamos isso o tempo todo, na mídia, nos tipos de propaganda, nessas manifestações sexistas, quando se diz que a mulher gosta de apanhar, que ela não sai porque ela é sem vergonha, e quando se controla a sexualidade da mulher, nós, sociedade, de certa forma, temos uma parcela de responsabilidade nisso. O caso da Elisa Samúdio, por exemplo, foi
analisado pela CPMI da violência doméstica em 2003, e descobriu-se o seguinte, e a CPMI responsabilizou o Estado por conta disso, porque a Elisa Samúdio, segundo a CPMI, morreu por quê? Porque o Estado negou proteção a ela. Teve uma negligência ali, né? Porque antes dela ter sido assassinada, aquele assassino, que é o goleiro Bruno, já tinha sequestrado, já tinha colocado arma na cabeça dela, já tinha dado tapas e mandado ela tomar um remédio abortivo. E ela registrou ocorrência lá no Rio de Janeiro. E a juíza que pegou o caso negou a medida protetiva, dizendo que ela não tinha uma relação estável com ele. Ou seja, a justiça discriminou a mulher por ser supostamente amante, ou ficante, ou aquilo que o Bruno dizia, ela é Maria Chuteira, né, e as próprias pessoas começaram a agredir a Elisa Samúdio, depois que ela sumiu, com esse tipo de conotação. Ou seja, como se ela tivesse descumprido o papel que a ela lhe era imposto, né? Ela não era casada, não era recatada do lar, então foi negado para ela. E o Bruno se sentiu, segundo a CPMI da violência, se sentiu psicologicamente incentivado, porque ele já se sentia vítima, né? Porque já diminuíram tanto ela como pessoa, né? Exatamente, ele já se sentia vítima dela e ele se sentiu psicologicamente incentivado, porque ele disse que nem a justiça estava do lado dela, nem a Lei Maria da Penha poderia acolhê-la, que ele teve então esse estímulo, esse incentivo estatal do Estado para matar a Elisa. Ele foi incentivado. E eu diria mais, não só pelo Estado, pela justiça como um todo, pela sociedade, quando começou a se manifestar, homens e mulheres se manifestar contra a Elisa, falar que o Bruno era um coitadinho, né? E um sujeito que mata alguém e joga para os rottweilers era um coitadinho, e a Elisa que seria a grande vilã, a bandida da história, porque acabou com a carreira dele, né? Então a CPMI... Tanto que está grudado, né? Exatamente. E a CPMI mandou um recado, então, para o Supremo Tribunal Federal e para os Conselhos Nacionais da Justiça, para que os membros, os juízes e promotores, não mais discriminassem mulheres pelas suas relações. Ou por conduta, ou etc. Ou pelas suas condutas. Justifica, ou seja, para não ter interpretação moral, né, para retirar a proteção de supostas amantes, ficantes, etc. Então, isso está no relatório da CPMI de 2013 e está valendo aí. É uma coisa que nós devemos nos policiar, né, para não deixar que essa discriminação se torne um incentivo a essa violência. É isso aí. A gente vai de música rapidinho, a gente volta falando do papel do Ministério Público aí no atendimento a homens e mulheres vítimas de violência contra a mulher e como que o Ministério Público também atua indiciando as pessoas que cometem, né, feminicídios e outros crimes violentos contra a mulher. Transamérica Brasília, estamos de volta. A gente tem uma última participação aqui que a pessoa não assinou, tá? A participação é o seguinte: o problema é que nem todo mundo respeita a opinião dos outros. Vimos agora a apresentadora não concordar com a pergunta do tio do escolar e ainda disse sabia que viria uma pergunta dessa. É muito mimimi, a lei está aí e deve punir homem e mulher da mesma forma. Espero que leiam minha opinião ao vivo. A gente lê aqui, a galera que já acompanha o programa há muito tempo sabe que a gente lê todas as participações. Quando a gente não lê é porque não dá tempo, ou enfim, quando tem muito xingamento, etc. Mas eu leio a opinião de todo mundo. E, gente, é o seguinte, não concordar não quer dizer não respeitar. Eu leio a opinião de todo mundo, respeito a opinião de todo mundo. E quando eu disse que sabia que viria uma pergunta dessa, é porque tem muita gente que critica a existência da Lei Maria da Penha. Foi só isso, viu? Aqui todo mundo é bem respeitado, eu leio de todo mundo, vocês sabem que eu faço isso. Outra pessoa que pergunta, desculpa se eu não vou saber me expressar, mas pra mim, se a sociedade não trata a mulher com dignidade, tem que ter lei diferente pra mulher, sim. Assim como para negros, bichos, LGBT, muitos querem igualdades, mas continuam com seus comportamentos retrógrados numa simples piada que conta. Tive influências de uma geração com conceitos equivocados e são debates assim que me deixam desconfortáveis, que me fazem repensar as coisas e até mudar convicções. Parabéns, Transamérica, Brasília, é o Alex Vasconcelos que manda esse recado. Valeu, Alex. Marcos Vinícius diz, a situação / valores estão tão distorcidos que é tipo assim, agora é o poste que mija no cachorro e não o contrário. Quem fala isso é o Marcos Vinícius, eu não entendi. Eu confesso que eu não entendi mesmo. Não entendi. O que é a moral mais? Aquela máxima, você não tem moral para falar do assunto ou não vale mais? Pessoas amorais devem ser julgadas igualmente? É isso mesmo? É a pergunta do André Penha. Não entendi muito bem o contexto. Você não tem moral para falar de tal assunto. Também não entendi. Alex, explica aí pra gente. Boa tarde ao Leonardo Carvalho, que participa também por aqui.
Ah, ele estava falando da Elisa Samúdio. Do caso da Elisa Samúdio, da questão de. Eu acho que tá. Porque desmereceram ela, né? Como se ela merecesse ter morrido, alguma coisa assim. Talvez tenha sido isso, não entendi direito. Vamos falar sobre o Ministério Público, que ele tem diversos programas, né? Para atender tanto vítimas quanto réus até, né? Isso é verdade, nós temos nas promotorias vários programas para atender, para fazer reflexões, né, em grupos de homens e grupos com mulheres, espalhados pelas cidades satélites todas, mas para atender as pessoas que registram ocorrência, tem alguma situação já de violência. Mas eu gostaria de falar aqui, já que nós estamos encerrando, para uma reflexão na sociedade. Eu acho que precisamos prevenir a violência antes que ela aconteça, e porque atuar depois que aconteceu, depois do feminicídio, não tem muito o que se fazer, né? Mas prevenir, e talvez você pensar a postura, a nossa postura na sociedade, nas corporações, nas famílias, enfim, tentar refletir por meio de diálogos. Não vamos nunca chegar a consensos, evidentemente, e a finalidade de diálogo, democracia, isso é dialogar. E cada vez que dialoga, você aprende alguma coisa, mesmo que não concorde com o outro, mas alguma coisa você está aprendendo. Então, a primeira coisa, vamos parar com as piadinhas, as brincadeiras indecentes, essas piadas sexistas que revelam o ódio ao feminino. Essa tradição sexista, essa tradição machista e de desprezo ao feminino, é que cria simbologicamente um campo fértil para os feminicídios. Nós tivemos um caso, por exemplo, recente, na cidade de Nova Crixás, em Goiás, em que o engraçadinho publicou uma lista lá na cidade, dizendo o seguinte: a lista dos cornos e ex-cornos de Nova Crixás. Um rapaz que estava naquela lista chegou em casa, deu um tiro na cara da esposa que lavava o filhinho, uma moça de 20 e poucos anos, estava dando um banho no menino. Ou seja, esse é um caso, claro, extremo. Mas, na verdade, essa simbologia de se discriminar a mulher por meio dessas brincadeiras de milênios, né, que não tem graça nenhuma, mas é uma brincadeira feita há muito tempo, é uma forma de discriminar. Então, eu gostaria de sugerir, para continuar esse diálogo em outras esferas, uma cartilha, que é uma cartilha voltada para a mulher, não sei cadê aqui, que, assim, entre aspas, né, vamos conversar. Vamos conversar. É de leitura obrigatória das mulheres, é verdade, mas eu estou indicando aqui para os homens. Leia essa cartilha está na internet, só colocar vamos conversar, lá no site do Ministério Público tem também, mas jogando no Google vai estar lá, vamos conversar, cartilha vamos conversar. Porque os homens são filhos, são irmãos, são esposos, e eles são exemplos e educadores de filhos e de filhas. E nós homens, pais, podemos ajudar essa sociedade a diminuir isso. Tem essa aqui que é espetacular, que também é obrigatória de leitura para homens. Cartilha dos direitos e obrigações dos homens no enfrentamento da violência doméstica. Está também na internet, tem no site do Ministério Público, mas se jogar esse nome, os homens têm que ler. Todas essas cartilhas estão disponíveis no site do MP. Estão disponíveis, mas eu indico que as mulheres leem também, porque são mães, são educadoras. Para saber dos seus direitos, né, e saber o que procurar também, a quem procurar. Né, e para dar um exemplo para os meninos e meninas, que elas são educadoras, que são mães, esses livros aqui é interessante. Tem muito... Vamos falar do Portas Abertas agora? Vamos falar. Nosso tempo está curtinho. Está curtinho. O MP de Portas Abertas é um trabalho que é feito em Sobradinho, né? De acolhimento de vítimas e de homens. Quando é feito um registro de ocorrência, a pessoa já recebe uma data e um local, né, para ser acolhido lá em Sobradinho. Então é um dos projetos que nós temos, né? Temos vários aqui no Distrito Federal sobre isso, a gente precisaria de mais 3 horas para falar dos projetos das pessoas, mas as pessoas que já procuraram as delegacias já sabem desses projetos. Nós precisamos repensar a prevenção social e por isso que eu peço só mais esse minuto para indicar mais esse, as pessoas têm que ler, chama Cartilha, Homem, Ser ou Não Ser, que está também na internet. Homem, Ser ou Não Ser. Homem, Ser ou Não Ser, e leva ao diálogo. E só para finalizar, existem muitas situações de violência que ocorrem em casais separados, mas são pais, eles têm filhos, e esse filho então vê um link, esses casais acabam brigando bastante, muitas vezes por não se entenderem na separação, e alguns feminicídios ocorrem por conta desse desentendimento dos pais separados. Então existe um programa bem interessante, que é uma oficina, é um curso online, que nós temos indicado para todas as pessoas que registram ocorrência policial, mas não só as que registram, se são pais, estão em conflito, estão juntos ou separados, faça esse curso, é uma oficina de curso de pais e mães online.
É gratuito. Também no site do Ministério Público. Do Ministério Público, jogando no Google, lá é o site do CNJ, Conselho Nacional de Do Justiça. CNJ. E lá também tem uma cartilha, quem não tem acesso ao computador, pela internet, cartilha chama Cartilha do Divórcio para os Pais, eu estou finalizando, que é uma cartilha que tem trazido reflexões e aberto diálogos entre pais e mães que estão há vários anos sem diálogo, vários anos registrando ocorrência um contra o outro em delegacias, e esse curso, essa cartilha tem aberto os olhos para estabelecer um diálogo e estancar a violência que tem acontecido nesses casos, inclusive contra os filhos. É isso aí, gente. Lembrando que a parceria da Transamérica com o Ministério Público ainda está rolando. Então, você que tiver dúvidas, pode mandar o seu WhatsApp pro Quero Saber. Acesse lá Transamérica Brasília no Facebook, que tem explicando tudo direitinho. Eu super agradeço a presença do promotor Fausto Rodrigues, que esteve aqui com a gente no estúdio hoje. Muito obrigado. É isso aí, gente. Lembrando que mensagem do programa do dia: não se silencie. Se você ouvir alguma mulher sendo agredida, se você vê isso acontecendo, não silencie. Ligue para a polícia, intervenha. Você pode estar salvando uma vida aí. Beleza? Eu fico por aqui, volto amanhã. Um beijo pra vocês.